Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. É bom rapaziada, trazer para vocês atualizações exclusivas do mercado da bola aí, o mercado da bola que fecha daqui 4, 5 dias, né rapaziada, na terça-feira que vem aí. E o Facicano atualizou tudo para vocês aí, né, do Flaco Lopes de saída, do Alan e da possível chegada do Gabriel Jesus, rapaziada. É isso mesmo, eu quero estar deixando para vocês aí. Já chega deixando seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Sobre o Flaco Lopes, tá? A diretoria, ela já está muito certa de que depois da Copa do Mundo deve vendê-lo. A questão agora é saber quanto. O que o Palmeiras espera, atenção, essa notícia aqui é minha aqui do canal do Facincani, tá? O que o Palmeiras espera depois da Copa do Mundo é ter uma arrecadação que, primeiro, bata a meta de vendas, que não está difícil, porque o Palmeiras vendeu 195 milhões, cerca disso, quase 200, e a meta para essa temporada de vendas são 400 milhões. E segundo, é dobrar esse valor. O Palmeiras quer chegar a quase 600 milhões em vendas. Então, para isso, Wilson, o que ele estipulou? Entre 75 e 80 milhões de euros em vendas depois da Copa do Mundo. Ou seja, então você pensa, ele vai desmantelar o elenco? Não. O Flaco Lopes é um cara que o Palmeiras quer porque quer arrecadar cerca de 40 milhões de euros por ele. Porque se ele for convocado para a seleção argentina e, obviamente, se ele entrar em campo na Copa do Mundo e a Argentina for bem na Copa do Mundo, o preço do cara sobe. E já tem time de média para grande expressão europeia olhando para ele, vídeo Atlético de Madrid, né? A depender aí da situação do Julián Álvares, que pode sair, que pode ir para o Barcelona, tem essa especulação rolando, e aí o nome dele já foi colocado em pauta do Simeone no Atlético de Madrid, que é um time que, ó, tem bala na agulha, né? Outro ponto importante, o Alan é outro jogador que provavelmente o Palmeiras, se receber uma proposta dessa mesma magnitude do Flaco Lopes, de 35, 40 milhões de euros agora no valor cheio, mas em especial 40 milhões, o Palmeiras não vai se opor a fazer negócio. Por quê? Porque o Palmeiras quer pegar esses valores do Flaco Lopes e do Alan e, primeiro, bater essa meta de vendas, somar, obviamente, a chamada gasolina no tanque para o Palmeiras ter recursos para reinvestimento e assim poder contratar um volante, poder contratar um zagueiro no meio do ano, se não der certo até terça-feira de contratar um Nino, enfim, tem uma série de estudos sendo feitos aí pela diretoria, mas o Palmeiras está muito certo e colocou isso no papel. Vocês podem acreditar em mim, colocou isso no papel. Depois da Copa do Mundo, o Palmeiras quer uma arrecadação de aproximadamente 80 milhões de euros em vendas, tá? E para isso, ele pode colocar na pauta, sim, o Alan e o Flaco Lopes. Um desses jogadores é certo que sai do Palmeiras depois da Copa do Mundo, com a chance maior do Flaco Lopes, porque o Palmeiras, repito, como eu já trouxe essa informação para vocês e não tenho nenhuma dificuldade em falar outra vez, o Palmeiras fez com o Flaco Lopes o mesmo planejamento que fez com o Richard Rios. 2 janelas de transferências recentes, esta atual e a janela do meio do ano, depois do Mundial de Clubes, o Palmeiras recebeu propostas pelo Flaco Lopes e não o vendeu. O staff queria vender. O Flaco Lopes se colocou à disposição do staff, tipo, ó, se o Palmeiras aceitar e se obviamente for bom para vocês, for bom para mim, eu vou embora. Tanto é que no final do ano, agora recentemente, nas premiações de Campeonato Brasileiro, vocês viram o Flaco falar, olha, não sei do meu futuro, tem que ver, a diretoria, parará, ele sempre joga na condicional. Por quê? Porque foi acordado por parte do Palmeiras, com o staff dele, de que o Flaco Lopes é um jogador para mercado agora, depois da Copa do Mundo, que foi o mesmo planejamento do Richard Rios. Ele teve 2 janelas para ser vendido, o Palmeiras não vendeu e prometeu para o staff dele. Depois do Mundial de Clubes, você vaza. Então, 1 ano depois, agora, é a oportunidade do Flaco Lopes. Palmeiras. Se o Palmeiras vender o Flaco Lopes, tá? Como tá praticamente certo que isso vai acontecer depois da Copa do Mundo, o técnico Abel Ferreira deixou bem claro, eu preciso de um outro atacante. Primeiro, porque o Paulinho, mesmo que a gente acredite que depois da Copa do Mundo ele esteja em plenas condições, ainda é uma grande interrogação em relação ao ritmo de jogo do Paulinho. Segundo, o Palmeiras precisa de um reserva para o Vitor Roque, ou alguém para jogar ao lado do Vitor Roque. Que obviamente pode ser o Paulinho, pode ser o John Arias, mas ele quer mais uma opção. Então,
obrigatoriamente, o Palmeiras vai ter que contratar um segundo camisa 9, como ele já tem observado o mercado. Esse nome dos sonhos do Palmeiras, o nome que o Palmeiras coloca num pedestal e já tentou por 2 vezes, sim, é o do Gabriel Jesus. Isso não é segredo para ninguém. O próprio Gabriel Jesus falou recentemente em entrevista que quando ele esteve aqui no Palmeiras, o clube tentou contratá-lo por empréstimo. Ele falou. E obviamente que a gente também, no meu caso, já tinha essa informação. Já tinha trazido para vocês desde o ano passado. Então, se o Palmeiras tentou contratá-lo antes dele se lesionar, em que a época que o diretor do Arsenal era o Edu Gaspar, que agora está no Nottingham Forest, e que o Edu falou, sem chance. E nessa última oportunidade agora, que ele estava se tratando aqui no Palmeiras, vocês lembram? Que a parte final de recuperação do Gabriel foi feita no Palmeiras? Para quem não sabe, foi sim, feita aqui, ó, entre em junho do ano passado e outubro desse ano. O Gabriel alternou períodos aqui de recuperação no Palmeiras. O Palmeiras fez a mesma coisa. Ligou pro Arsenal e falou assim, tem como deixar o Gabriel aqui comigo? Eu termino a recuperação dele, dou ritmo de jogo pro Gabriel, sugiro que vocês renovem o contrato dele por mais 1 ano, porque vai até 2027, e aí vocês deixam um preço fixado que eu vou tentar contratá-lo mais para frente. O Palmeiras sugeriu isso, exatamente isso para o Arsenal, e a resposta foi não, porque o técnico, o Mikel Arteta, que trabalhou com o Gabriel como auxiliar do Guardiola nos tempos de Manchester City, adora o futebol do moleque. Tanto é que o Arsenal só fez a compra do Gyökeres, esse baita centroavante sueco, né, que era do Sporting de Portugal, porque o Gabriel se machucou. Porque o Arteta queria que o Gabriel fosse de novo o grande cara da equipe e, por questões físicas, isso não aconteceu. Então, o que seria possível para o Palmeiras fazer uma abordagem, uma terceira ao Gabriel Jesus, tá? O Palmeiras só fará qualquer abordagem ao Gabriel Jesus, primeiro, na confirmação da venda do Flaco Lopes, e segundo, se o Arsenal colocar o Gabriel numa vitrine de negociáveis. Se o Arsenal não fizer qualquer movimento de tentar negociar o Gabriel Jesus, o Palmeiras não vai atrás do atleta. Por quê? Porque o Gabriel Jesus deixou bem claro que, primeiro, ele ainda quer mais uma oportunidade na Europa. Vocês viram isso recentemente em entrevista. Ele quer voltar ao Palmeiras, quer ajudar o clube, não quer voltar com 34 anos, quer tentar voltar um pouquinho mais cedo do que isso, mas ele ainda quer uma próxima oportunidade na Europa, seja continuar no Arsenal com uma extensão de vínculo ou então buscar um outro clube, mas isso, obviamente, numa negociação direta de Europa, porque os valores são altos. Agora, se o Arsenal colocar o Gabriel à disposição, se o Arsenal colocar o Gabriel, por exemplo, ou para venda ou para empréstimo, se o Palmeiras tiver, por exemplo, um sinal verde de que é possível conversar com o Gabriel para tentar repatriá-lo, isso o Palmeiras fará na primeira oportunidade que tiver. Então, a condicional para o Palmeiras ter Gabriel Jesus em algum momento futuro é, primeiro, vender Flaco Lopes, que é a primeira bola da vez agora pós-Copa do Mundo. Segundo, o Arsenal colocar o Gabriel numa vitrine, que até agora não tem nada de confirmado. Tudo isso que vocês têm ouvido, porque não vai renovar contrato, tal. Primeiro que não tem essa de não renovar contrato. O contrato do Gabriel é até 27. Então o Gabriel tem mais 1 ano de contrato com o Arsenal, aproximadamente. Tá? Então, até 27 ele tem vínculo com o clube. Segundo, se o Arsenal quiser liberá-lo, faltando 1 ano de contrato, claro que os valores anteriores de 35, 40 milhões de euros vão cair, claro, porque o jogador vai ter somente 1 ano de contrato para cumprir. Mas, é o que eu falei para vocês, a não ser que o Arsenal o coloque nessa vitrine. Colocando nessa vitrine, com certeza, o Palmeiras vai perguntar
se pode conversar para fazer uma proposta. Tá bom? Então, tudo isso está muito bem explicado. Ah, então o Palmeiras vai contratar, meio do ano é o Gabriel Jesus, e não sei o que, não sei o que. Calma, tá? Deixei muito bem explicado para vocês e volto a colocar aqui. Porque se tem um jogador no Palmeiras que o Abel Ferreira, mas em especial que a presidente Leila Pereira adora, é o Gabriel Jesus. Bom, rapaziada, quero estar pedindo a sua opinião. O que você acha, né, sobre essa saída do Flávio Lopes? O Palmeiras deve vender ele. O Palmeiras não quer menos de 40 milhões de euros, rapaziada. Seria uma baita venda aí, na minha opinião. E traria o Gabriel Jesus, que é um baita jogador também. Para mim, muito mais jogador que o Flávio Lopes, na verdade. E é isso, rapaziada. Deixe sua opinião aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum